Olá, boa tarde, tudo bem com você? Carlos Henrique na área. E amigo, olha só, eu não sei aonde você tá vendo esse vídeo, tá bom? Mas se inscreve no canal, aperta o botão para me seguir, seja o que for. O que importa aqui? O que importa aqui é que você receba conteúdo de primeira qualidade. E se você nunca teve aqui, se é a tua primeira vez, então eu vou me apresentar. Olha só, meu nome é Carlos Henrique, beleza? E o meu trabalho aqui, o meu único trabalho aqui, é ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade, beleza? E olha só, eu estou nas principais plataformas digitais. Então, olha só, aqui tá o meu canal do YouTube. É pequenininho ainda, mas com a sua inscrição ele vai ficar maior, beleza? Então, olha só, eu também tô no Instagram, tá? Eu tô no Instagram e também eu estou no TikTok, beleza? Então, tá aqui aparecendo aqui embaixo as minhas redes sociais. E eu preciso te contar uma coisa. Aliás, eu tenho um monte de coisa para te contar. Você deve ter visto pelo título do vídeo, mas o negócio é o seguinte. Hoje nós vamos conversar sobre uma estratégia foda. Uma estratégia foda. Tá bom? Uma estratégia que vou falar para você. A aplicação dessa estratégia me ajudou a mudar minha vida. E eu acredito que se você tenha um projeto pessoal que está aqui na tua cabeça e que você queira levar para a realidade, você vai precisar dessa estratégia, tá bom? E a estratégia é a seguinte, é o princípio de Pareto ou a regra 80-20, tá bom? Se você nunca ouviu falar do princípio de Pareto, da regra 80-20, hoje você vai ficar sabendo como é que ela funciona, o que ela é. E se você já ouviu falar, hoje você vai ter uma compreensão melhor. E de repente você fala assim para mim, puxa Carlos, mas olha, eu já ouvi falar, eu já conheço, eu sei o que é o 80-20 e tal. Posso pular o seu vídeo? E eu vou falar uma coisa para você, uma sugestão para você. Só pula este vídeo, só não assista esse vídeo se você já aplica o 80-20 na sua vida. Se você efetivamente aplicar o princípio 80-20 na sua vida, você está liberado de ver esse vídeo. Agora, se você só ouviu falar e ainda assim não aplica, então eu vou falar uma coisa para você. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo porque uma coisa que todo mundo fala, mas eu discordo, tá? É o seguinte, todo mundo diz assim para você, você vai ouvir na internet e tal, as pessoas comentando assim, conhecimento é poder. E eu vou dizer uma coisa para você, não é. Conhecimento não é poder. A aplicação do seu conhecimento, isso sim é poder. Tá bom? Então, se você efetivamente já aplica o princípio 80-20, então você está liberado. Agora, se você só ouviu falar, se você leu num livro, se você teve aula, um monte de coisa, mas não aplica, então fica aqui comigo. Beleza? E olha só, esse vídeo aqui, eu fiz um roteirinho, já vou mostrar para você, tá aqui minha cola. Eu fiz um roteiro, tá? E esse vídeo, ele é dividido em 5 partes. Primeira parte, o que é o princípio 80-20? Segunda parte, por que é importante você conhecer o princípio 80-20? Terceira parte, quais são as origens do princípio 80-20? Como é que ele surgiu? Quarta parte, quais são os benefícios de você pegar o 80-20 e aplicar na sua vida? E por fim, eu vou te dar um passo a passo, reduzido, mas é um passo a passo, de como você efetivamente aplica o princípio 80-20 na sua vida. Tá bom? Então tá, estamos conversados? Então tá bom, meu caro, fica aqui comigo e vamos pro conteúdo. Primeira parte, o que é o princípio 80-20? Olha só, o princípio 80-20, ou a lei do menor esforço, ou a máxima de Pareto, tem vários nomes, tá? É um princípio que fala o seguinte, ele diz que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços, certo? O que significa isso? De qualquer resultado que você queira atingir, somente 20% dos seus esforços são suficientes. Ou, olhando por um outro lado, de 10 coisas que você faz, só 2 realmente importam.
E esse é um negócio interessante, cara. Isso é um negócio interessante porque ele é contra-intuitivo, tá? Então, olha só. Qual é a chave do 80-20 neste caso? Então, o que eu acabei de falar para você? 20% dos seus esforços vão te dar 80% dos resultados. Então, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é você se concentrar nos 20%. Beleza? É isso. E aí, o que acontece? Agora já vamos para o ponto 2. Por que é importante você entender o princípio 80-20? E eu vou te falar o seguinte. É importante porque ele se aplica para todas as áreas da sua vida. Exato, em todas as áreas da sua vida você vai ver esse princípio. E eu vou já fazer um disclaimer aqui. O 80-20 é um número geral. É um número que fala de desequilíbrio. Porque o que é que nós pensamos? Nós pensamos, o nosso pensamento, isso é muito louco, isso é muito interessante. O nosso pensamento, ele é linear. Tá? Então, o que é um pensamento linear? Pensamento linear, 1 mais 1 é igual a 2. Pensamento linear. Eu tenho uma microempresa. Eu faturo 100 mil reais por mês e eu tenho 10 clientes. Tá? Então, cada cliente contribuiria com 10 mil reais. Só que tem um detalhe. O universo não é linear. A sua vida não é linear. Os seus resultados não são lineares. Olha só. Para quem que eu estou falando aqui? Por que é importante você ficar nesse vídeo? Eu estou conversando com pessoas que têm um projeto pessoal na cabeça, seja ele qual for. Só que o projeto pessoal está na cabeça e ela quer levar para a realidade. Muito bem. E durante um tempo, principalmente no início, que a gente começa a ver que atividades que a gente vai fazer, nós tendemos a dar o mesmo equilíbrio, nós tendemos a dar o mesmo peso para cada atividade. Só que as atividades não têm o mesmo peso. E eu vou dar um exemplo para você agora. Eu estar aqui gravando este vídeo para você e você estar assistindo esse vídeo é o meu projeto pessoal. Tá bom? Olha que louco. Eu tô gravando um vídeo, tá, para ajudar as pessoas a levarem seus projetos pessoais do pensamento para a realidade. Este é o meu projeto pessoal. Só que eu tenho um zilhão de atividades para fazer. Todas têm o mesmo peso? Não. Não tem. Então eu vou dar um exemplo para você. Este vídeo, provavelmente, quando você assistir, você vai assistir esse vídeo sem edição. Eu vou mandar ele bruto. Por quê? Porque a edição é importante? É importante. Só que a edição me consome um tempo muito grande. Por quê? Porque eu não sei editar. Eu não sei editar. Eu não sou editor de vídeo. Eu posso aprender? Eu posso aprender. Só que essa parte de aprender a editar o vídeo, de repente eu terceirizo para alguém. Eu ainda não fiz isso. Então, se um dia você assistir algum vídeo meu que esteja muito bem editado, pode ter certeza de uma coisa, não fui eu. Não fui eu que fiz, eu passei para alguém fazer. Eu tô no início do meu projeto pessoal, então eu tô sozinho, tá? Então, eu tô sozinho, então eu tô me concentrando nas atividades principais. E o que é mais importante agora? Eu saber editar ou eu saber gravar? Nesse momento, eu gravar o vídeo para você é mais importante do que deixar ele bonitinho. Entendeu? E eu tô enfatizando isso com você, porque quando a gente está começando, provavelmente, se você tem um projeto na sua cabeça, olha só, provavelmente você está sozinho. No início a gente começa sozinho. Mais pra frente, você chama outras pessoas, tal, ou que você não esteja sozinho, tá? Você e mais uma pessoa. E você tem um monte de coisa para fazer. E se você não entender que nem tudo tem o mesmo peso, vai ficar claro para você. A sua vida vai ficar muito mais fácil. E olha só, agora, na sua vida, a regra 80-20, ela já vigora. Eu não te conheço. Eu nunca te vi, mas uma coisa eu tenho certeza. Se eu abrir o seu guarda-roupa, 20% das suas roupas tem 80% do uso. 20% dos seus pares de calçado tem 80% do uso. Você conhece 10 restaurantes, mas 80% do tempo você vai a 2 deles. Você tem 10 melhores amigos, mas 80% do tempo você está com 2. Você tem
pessoas que te dão problema na sua vida. 20% das pessoas te dão 80% dos problemas. Se você trabalha, não sei qual é a sua atividade, mas tem uma ou duas coisas que você faz que correspondem por 80% do teu sucesso. Então, olha só, a regra 80-20, ela já existe. Ela já está presente, tá? Na tua vida agora. Beleza? Isso ficou claro para você? Um outro exemplo. Eu gosto de estudar idioma. E assim, você sabe quanto em vocabulário você precisa conhecer de qualquer idioma para ser considerado fluente? Olha só, você precisa conhecer só 3%. Só isso. Se você conhecer 3% do vocabulário de qualquer idioma, você é considerado fluente. Olha que interessante. E os outros 97%, né, de vocabulário? Eles pertencem à língua, mas você quase não usa. Entendeu? Então, quando você quer aprender algum idioma de forma mais rápida, é você só se concentrar. Qual é o teu trabalho? É se concentrar nos 3%. Beleza? Então, olha só, vou fazer uma pausa aqui que eu vou ligar o ar-condicionado aqui que está muito quente. E eu vou aproveitar para tomar um golinho d'água também. Como eu já te avisei que esse vídeo vai sem edição, então tá tudo certo. Então agora nós somos íntimos, você sabe que eu erro, você sabe que eu tomo água, beleza? Então vamos pra frente. Então olha só, você já entendeu o que é a regra 80-20? 20% dos seus resultados vem de 80%. Isso, 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Você já entendeu por que isso é importante? Isso é importante porque ele vai aparecer em todas as áreas da sua vida. Absolutamente todas as áreas da sua vida. Entendeu? E é importante porque é contraintuitivo. Certo? Eu não sei quantas pessoas trabalham com você no seu trabalho. Mas uma coisa eu aposto com você. Elas produzem de forma diferente. Você tem uma minoria de colegas que produzem muito mais do que os outros. Esse é o desequilíbrio que fala a regra 80-20. E agora vamos para a parte 3. E na parte 3 eu te falo as origens, tá, da regra 80-20. E quem descobriu a regra 80-20 foi um economista italiano chamado Vilfredo Pareto, em 1896. E como é que ele começou a estudar isso? O que ele viu? Ele percebeu que 80% das terras na Itália pertenciam a 20% das famílias. E ele achou estranho isso. E ele começou a procurar em várias áreas da vida. E ele descobriu isso em todas as áreas da vida. Ele descobriu isso na agricultura. Exato. Então você tem uma plantação de maçã, por exemplo. 20% das suas macieiras produzem muito mais do que o restante. Então você tem 20% que produz 80%. E olha só, aqui vale um disclaimer para você. Lembra do seguinte, 80-20 ficou cunhado este termo, mas na verdade significa o seguinte, significa um desequilíbrio universal. Carlos, o que você quer dizer com isso? Que pode ser 80-20, pode ser 90-10, pode ser como no caso dos idiomas, entendeu? Só 3%. O número em si não importa. O que importa é você pegar este conceito. E você pegar este conceito e aplicar no seu projeto pessoal. Ou pegar esse conceito e aplicar na sua vida. E eu vou falar para você, eu apliquei esse conceito na minha vida. Eu já falei em outros vídeos. E eu vou comentar de novo. Por exemplo, no ano de 2023, uma das coisas que eu fiz foi emagrecer. E eu emagreci 20 quilos em 2023. Muito bem. Só que, olha que interessante. 90% do tempo eu fiz 10% das coisas. Eu peguei pouquíssimas coisas e me concentrei em executar da melhor forma que eu conseguisse essas pequenas coisas e eu tive o resultado que eu tive. Então, foi na qualidade da execução de pequenos pontos, tá? De pequenos pontos da minha vida, pequenos pontos de exercício, pequenos pontos de dieta, pequenos pontos de hábitos que eu coloquei, que foram os pontos em que eu coloquei toda a minha atenção.
Beleza? Então, olha só. Como é que surgiu? Vilfredo Pareto, economista italiano, na Itália de 1896, ele percebeu que 80% das terras, na época, pertenciam a 20% das famílias. E ele notou esse desequilíbrio no restante da vida inteira. Então foi criado, e depois isso foi estudado, por várias pessoas. Tem um livro muito interessante, muito bom, que fala sobre o princípio 80-20. E o título em português é A Revolução 80-20, de um autor chamado Richard Koch. Você encontra esse livro na Amazon. É um livro muito bom e ele traz com detalhes a história do princípio 80-20. Beleza? Então tá bom. Vamos pra frente. Agora, nós já vimos o que é o 80-20, nós já vimos por que ele é importante, nós já vimos os princípios, né, históricos, tá? E agora vamos pro próximo ponto. E o próximo ponto é o seguinte. Cara, em que área, tá? Você entendeu todas essas coisas, mas onde você aplica o 80-20 na sua vida? E eu já vou falar de cara aqui pra você, tá? Todas as áreas. Eu já comentei, mas vou falar de novo. Todas as áreas da sua vida. Por exemplo, na sua carreira. Então, tem coisas, tem atividades, tem, de repente, estudos, tem diplomas que aceleram a sua carreira. Quais são eles? No seu trabalho você tem várias atividades, mas dessas suas várias atividades, quais são as que são realmente importantes? Olha só, um dos meus irmãos mais novos, durante um tempo, ele trabalhou como vendedor numa loja de skate. Então, ele era responsável por vender, ele tomava conta da loja de vez em quando, ele limpava a loja, ele organizava o estoque e ele ficava no caixa. Agora, eu pergunto para você, dessas 5 atividades, qual a atividade mais importante que o cargo dele de vendedor tinha? Qual era? Qual que você acha que era? Se você aí do outro lado pensou que a atividade mais importante do vendedor era vender, eu vou falar uma coisa para você. Você está certo. Então, olha só, a atividade mais importante do meu irmão, ele tinha 5, tá bom. Mas se ele não vendesse, as outras 4 eram inúteis. Então, eu pergunto para você, no seu trabalho, no seu trabalho atual, na sua carreira, quais são as atividades mais importantes? Vou dar um outro exemplo para você, olha só. Eu gosto de estudar idioma. Eu estudei 5 idiomas. Só que 90% do tempo, 99% do tempo, eu só usei um. Eu só usei o inglês. Eu estudei espanhol, eu estudei francês. Não significa que eu seja fluente, mas eu estudei. Mas olha só, 99% das vezes que eu precisei, eu utilizei o inglês. Olha o desequilíbrio se manifestando de novo. Outra possibilidade de você aprender, de você utilizar o 80-20 na sua vida doméstica. Aí você fala, cara, como assim na minha vida doméstica? Olha só, na década de 90, nós somos em 4 lá em casa. E minha mãe criou a gente sozinha, tá? Minha mãe trabalhava, e assim, trabalhava o dia inteiro. Imagina só que louco isso, numa época que eu não tinha celular, então. A minha mãe saía de manhã e só ia saber da gente de noite, quando ela chegava em casa. E, intuitivamente, ela entendia o princípio 80-20. Ela nunca me explicou isso. Mas, na nossa vida doméstica, lá em casa, o que a minha mãe fazia? A minha mãe, ela se concentrava nas atividades mais importantes. A gente ficava sozinho em casa. Então, o que a minha mãe falava? Não quero vocês mexendo nem no fogão, nem com ferro. Então, a atividade de cozinhar, fundamentalmente, cozinhar e passar roupa, que eram atividades que envolviam algum risco, ela fazia. E o restante das atividades? Ela ensinou a gente a fazer. Então, ela ensinou a gente a limpar a casa, a lavar banheiro, a lavar a louça, todas essas outras coisas que iam nos dar um bom treinamento para a vida, e realmente deram, tá? Iam livrar tempo dela para que ela se concentrasse nas atividades mais importantes, principalmente de segunda a sexta, que era fazer o quê? Fundamentalmente, cozinhar. Então a minha mãe chegava em casa, ela cozinhava à noite para deixar o almoço pronto para nós,
no outro dia, tá? Para que a gente não precisasse mexer com fogão, com nada. E de final de semana, ela se concentrava em passar roupa. E todo o resto, ela ensinou pra gente fazer. Por quê? Porque não oferecia perigo. Então, arrumar nosso quarto, botar roupa para lavar, passar uma vassoura no chão, ela ensinou a gente a fazer isso. Pergunto para você, quais são as atividades, tá, da tua casa hoje, da tua vida doméstica hoje, que você pode aplicar o 80-20? Pensa aí na tua rotina, porque olha só, não vamos perder de vista qual é o objetivo. Eu estou conversando com alguém que tenha um projeto pessoal na cabeça. Então, um ativo que eu tenho igual a você e que você tem igual a todo mundo no mundo é o tempo. Nós só temos 24 horas. Então, se você quer levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade, você vai precisar abrir tempo, cavar tempo. Não é essa a expressão, mas você vai precisar gerenciar o seu tempo ou gerenciar a sua energia. Você vai precisar tirar a atenção de lugares que não agrega energia, que não agrega valor para você. Tá? Da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Ó, eu tirei a atenção da edição. Este vídeo aqui vai subir sem edição. Vai subir do jeito que tá. Por quê? Porque o meu objetivo agora é produzir, é gerar o melhor conteúdo que eu tiver para passar para você. Beleza? Outra coisa que você pode aplicar aos 80-20 é nos seus relacionamentos. Porque olha só, os relacionamentos são uma parte muito importante da nossa vida. Tá? Você conseguir o sucesso que você quiser ter sem relacionamento de valor verdadeiro, não tem sabor, entendeu? A tua vida fica ruim. Você tem uma vida miserável, você pode ser uma pessoa miserável com muito dinheiro. Isso não importa. Então, como é que você pode fazer para gerenciar a sua energia, gerenciar o seu tempo, para você dar atenção para as pessoas mais importantes da sua vida? Você pode ter, tá, contato, você pode ter interação com 50 pessoas por dia, tá, ou mais. Mas só um punhado delas faz realmente diferença na sua vida. São esses relacionamentos que fazem toda a diferença na sua vida que você precisa alocar a melhor qualidade do seu tempo. E o princípio 80-20 pode te ajudar. Outra coisa, olha só, a sua saúde, o seu bem-estar. Como eu comentei com você, eu eliminei 20 quilos no ano de 2023. E eu eliminei 20 quilos fazendo 20% das atividades ou menos. Tá bom? Eu modifiquei a minha alimentação, comi de tudo. Mas olha só, eu concentrei 80% da minha alimentação. Dar um exemplo de alimentação para ficar mais fácil. 80% da quantidade de caloria eu consumia frutas, verduras e legumes. Isso. Ponto. Passei fome? Não. Não, fiz tranquilamente. Mas olha só, eu foquei naquilo que realmente importa. Beleza? Então, como é que você pode fazer para aplicar o princípio 80-20 na sua vida, para melhorar a sua saúde? Quais são as poucas atividades que você pode fazer agora, tá? Agora, hoje, que possa melhorar a sua vida? Porque tem um detalhe. Vou compartilhar uma parada com você. Na época da pandemia, em 2021, eu tive Covid. E foi interessante que eu perdi pessoas próximas com Covid. E o Covid teve um lado positivo, que foi o seguinte: me ajudou a reavaliar as minhas prioridades. Então, eu digo uma coisa para você. Tá? Eu não sei qual é o seu projeto pessoal. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta: para levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade, você vai precisar de saúde. É louco, é simples, é óbvio. Você fala, Carlos, é óbvio. E eu digo para você, as pessoas tropeçam no óbvio. Por isso que eu tô aqui conversando com você. Então, minha pergunta: como você poderia aplicar o princípio 80-20 na sua saúde hoje? Independente do seu projeto pessoal, que eu não sei qual é.
Mas como é que você poderia fazer para aplicar hoje na sua saúde? Beleza? Outra área que você pode aplicar, princípio 80-20, nas suas finanças. Ah, Carlos, como assim? Meu amigo, aplicar nas suas finanças. Então, de repente, qual é o seu objetivo financeiro? De repente, o seu objetivo financeiro é fazer uma poupança. Então, você pode, uma reserva de emergência, poupança que eu quero dizer, uma reserva de emergência. Tá? E foi interessante, ontem eu estava conversando com um rapazinho de 22 anos e ele me disse assim, Carlos, eu quero ser investidor. Eu falei, puxa, que legal, que bacana, né? E aí eu perguntei, você tem o hábito de guardar dinheiro? Aí ele falou para mim, não, eu não guardo nada. Eu falei, então não tem como você ser investidor, meu filho. Por quê? Porque antes de você, para você investir, você precisa ter um dinheiro que você não vai usar. Você precisa readequar o seu consumo, readequar o seu gasto, para que sobre algum dinheiro para você que você possa investir. E olha que interessante. Eu passei uma fórmula muito simples para ele, do nível que ele estava. Eu falei assim, olha, pega o teu salário, bruto ou líquido, você decide, e divide por 100. E guarda 1% este mês. No mês seguinte, você guarda 2%. No outro mês, você guarda 3%. Ah, você não conseguiu guardar 3%? Não tem problema, guarda 2%. Mas você vai fazer isso devagar até você criar o hábito. E olha que interessante, de todas as atividades na área de finanças que ele pode fazer, guardar dinheiro é só uma delas. Só que é uma atividade que vai dar um retorno enorme para ele lá na frente, porque vai permitir que ele consiga investir. Então, no seu caso, nas suas finanças, será que você não está guardando não? Será que você não está gastando dinheiro desnecessariamente? Será que de repente você tem gastos que você não poderia concentrar e desviar, mandar esse dinheiro para outro lugar? Essa é uma coisa que eu acho que vale a pena você pensar. Próximo ponto, olha só. Onde mais você pode aplicar o 80-20? Você pode aplicar o 80-20 na sua educação, no seu aprendizado. Olha só, eu comentei com você, eu estudei 5 idiomas. Muito bem. 99, não tá, 90. Entre 90% e 95% do tempo eu só usei o inglês. Onde você acha que deve estar a minha atenção? É em inglês. Ah, muito bem, eu aprendi, suponhamos, tá? Eu aprendi inglês. E agora? Sobraram 4. 4 idiomas. Sobrou espanhol, italiano, francês e alemão. Tá bom. Aonde eu coloco a minha atenção? Qual desses 4 idiomas que me sobraram é o idioma que eu vou usar mais? Muito provavelmente é o espanhol. Então eu deixo os outros de lado e eu vou para o espanhol. E agora, eu pergunto para você, na sua vida, qual é a disciplina, qual é o estudo, qual é a informação que se você aprender agora na sua vida, vai fazer toda a diferença? Então, olha só, no meu caso, este é o meu projeto pessoal. Como eu já comentei com você, você está participando. Parabéns, você está participando do meu projeto pessoal. Certo, certo. Então, eu estou olhando aqui que eu estou olhando o tempo de gravação. Então, olha só. Tem um monte de coisa para eu aprender. Eu tenho que aprender a gravar vídeo, tá? De uma maneira simples, eu vou compartilhar com você. Eu preciso aprender a gravar vídeo, a editar vídeo, a publicar o vídeo, a distribuir o vídeo. Porque tem um conceito chamado distribuição. Que o que é? Eu colocar dinheiro na plataforma para que a plataforma impulsione, para que a plataforma distribua os meus vídeos. Isso é uma ciência, parceiro. Isso é uma ciência. Eu não sei se você que está aí, está vendo, já teve contato com tráfego pago, mas tráfego é uma ciência, tem muita coisa. E como é que eu estou aprendendo? Eu estou em processo de aprendizado. Eu estou aprendendo utilizando exatamente a estratégia 80-20. Agora, eu tenho 5 atividades para fazer. Qual é a mais importante? No dia que eu estou gravando esse vídeo para você, a atividade mais importante sou eu gravar vídeo. Por quê? Porque não adianta eu estudar tráfego pago se eu não sei gravar o vídeo. Então, num primeiro momento, eu vou aprender a gravar o vídeo. Do momento em que o vídeo ficar minimamente bom,
Agora eu vou aprender como é que funcionam as plataformas. Porque eu vou contar uma coisa para você. Eu sou do século passado. Eu não sei qual é a sua idade, mas eu sou do século passado. E isso é novo para mim e eu tô aprendendo. E uma das coisas que eu procuro fazer nisso, né, nesse aprendizado, é compartilhar o meu conhecimento com você. Olha só, o que você está vendo aqui é a criação do Carlos Henrique, entendeu? Eu tô criando isso, e eu tô criando isso em tempo real. Eu não sou um cara que está com tudo pronto, que já aprendeu tudo e estou compartilhando. Não, eu sou uma pessoa do século passado que está aprendendo e está compartilhando. Então, eu estou aplicando o 80-20 agora, neste momento, eu estou aplicando a regra 80-20 e eu estou compartilhando com você. Como que eu estou aplicando o 80-20? Quando eu decidi que nesse momento eu não vou mais editar o vídeo, que eu vou subir ele do jeito que tiver. Então, eu eliminei uma das tarefas. Pode ser que mais para frente eu mude de ideia? Pode. Não tem o menor problema. Eu passe para alguém para fazer. Mas agora, no dia da gravação do vídeo, no dia de hoje, no momento da gravação desse vídeo, ele vai sem edição. Beleza? E uma outra aplicação para você do 80-20. Puxa, você tem um negócio pequeno, você tem uma pequena empresa, você é MEI, mas vou colocar aqui de uma forma geral. Você tem um pequeno negócio. Como é que se aplica isso? Olha só, eu não conheço o teu negócio, eu nem sei do que ele é, caso você tenha. Mas uma coisa eu sei, se você tem 10 clientes, um pequeno número deles respondem por grande parte do seu faturamento. Por quê? Porque os clientes, eles compram, eles vão comprar de você, eles vão responder no seu faturamento de forma diferente. E qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia do 80-20 num pequeno negócio? A ideia é a seguinte, a ideia é você se concentrar nesses 20% de clientes, ou 20 ou 10, neste pequeno número de clientes que te dão o maior resultado. Tá, aí você pergunta, tá bom, Carlos, mas o que eu faço com os outros clientes? Aí eu digo para você, demitir não é a palavra, mas você terceiriza, você foca a sua atenção naquilo que realmente te dá retorno. Então você foca a sua atenção no tipo de cliente que eventualmente não é a palavra, você vai focar a sua atenção nos clientes que realmente te dão retorno. Porque uma coisa eu digo para você, tem cliente que só te dá trabalho. Eu não sei se você é médico, advogado, dono de quitanda, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Cara, você tem cliente que só te dá trabalho, que é só pepino. Entendeu? Ele só dá trabalho, só que ele não dá receita. Então o que você faz? Você se livra desses clientes, você identifica os clientes que são mais valiosos para você e os outros você se afasta deles. Beleza? Tá bom? Então olha só, esse foi o ponto 3. E o ponto 3 são as aplicações, tá? Do 80-20. E agora, no ponto 4, a pergunta para você é a seguinte: quais são os benefícios de você aplicar a regra da 80-20 na sua vida? Agora a gente vai falar disso. Olha só. Primeiro benefício de você aprender o 80-20. Cara, você vai aumentar a tua produtividade. E eu falo isso, tá? Por experiência própria. Olha só. Eu tô gravando esse vídeo para você. Eu não sei com quanto tempo o vídeo vai ficar, mas uma coisa eu digo para você. No meu nível aqui, tá? Eu gasto 3 vezes o tempo que eu gasto para fazer esse vídeo, eu gasto 3 vezes o tempo para editar ele. Então, se esse vídeo tiver 1 hora, eu vou gastar 3 horas para editar o vídeo. Cara, não dá. Entendeu? Então, quando eu elimino a edição deste processo, o que acontece? Nesse tempo que me sobrou, eu gravo mais vídeo. Por quê? Porque tem muito conteúdo, cara. Eu tenho muito conteúdo, eu não tenho braço, tá? Mas eu tenho conteúdo para gravar para você um vídeo por dia. Para você ter uma ideia. Tem muita coisa. Só que o que acontece? Quando eu me preocupo em editar, e essa foi a minha preocupação durante um tempo, os primeiros vídeos, se você entrar no meu canal, você vai ver que os primeiros vídeos eles estão
com edição, mas, cara, eu percebi, puxa vida, eu fiz um vídeo de meia hora que me levou 1h30, 2 horas para editar. Não, deixa pra lá, eu vou eliminar isso do processo, vou terceirizar para alguém depois. Outra coisa, segundo benefício, parceiro, vai reduzir teu estresse. Não, olha só, eu digo para você, o meu estresse caiu para menos da metade quando eu decidi eliminar a edição do vídeo. Reduziu muito. Porque o que acontece? Cara, você pensa, puxa, eu tenho que fazer, eu tenho que editar e eu vou cortar e te dar uma sobrecarga, principalmente no início. Então, para você que tem um projeto pessoal, tá no teu pensamento, que você vai levar para a realidade, meu amigo, você precisa estar bem, tá? Eu não sei o que é, mas no início você vai começar sozinho. Pode ser, suponhamos, tá? Se o teu projeto pessoal for de saúde, digamos que você quer emagrecer como eu quis. No início, você vai começar sozinho. Ah, mas eu posso contratar um personal e uma nutricionista? Pode, mas aí já não é bem no início, é meio que na segunda fase. E eu sugiro para você, comece sozinho e depois você chama outras pessoas para te ajudar. Tá bom? Então olha só, você vai melhorar o gerenciamento da tua energia, que algumas pessoas chamam de gerenciamento de tempo. Voltando para mim, como eu eliminei algumas atividades do meu projeto pessoal, que é esse aqui, então eu gerencio a minha energia melhor. Eu não estou cansado, então, por exemplo, agora eu estou gravando para você, eu estou bem disposto, a minha mente está clara, pode parecer que não, mas a minha mente está clara, eu estou bem, eu estou conseguindo gravar para você. Então, quando você aplica a regra 80-20, você vai gerenciar melhor o teu tempo ou gerenciar melhor a tua energia. Tá? Uma outra coisa que vai facilitar muito, 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 muito na sua vida é a tomada de decisão. Olha só, tomar decisão é um negócio interessante porque para a gente decidir a gente gasta energia. Então, vou dar um exemplo para você que você vai entender. No meu processo de emagrecimento, eu na minha outra atividade eu levo comida. Muito bem. E o que eu faço? O que a gente faz aqui em casa? Eu cozinho uma vez por semana, eu já preparo as marmitas, tudo bonitinho, e eu congelo. Então, eu não preciso pensar o que eu vou comer. Eu já decidi isso. Você está entendendo? Então, eu não todo dia... É interessante que teve uns dias que eu não consegui levar comida e eu pensava, caramba, onde é que eu vou almoçar hoje? Só que quando eu levo a minha comida, esta decisão já está tomada. Certo. Então, a tua tomada de decisão, ela fica mais fácil. Se você tem um pequeno negócio e você tinha 10 clientes que só te tomavam tempo e você reduziu de 10 para 2 ou de 10 para 3, puxa, você tomar decisão para 3 clientes é muito melhor do que você tomar decisão para 10. Porque como você restringe a sua área de ação, a sua tomada de decisão, ela fica mais fácil. E já partindo para o próximo item, como você toma decisão de forma mais fácil, o teu foco fica melhor. Olha só, qual é o meu foco agora? O meu foco agora é em gravar vídeo. Eu não estou preocupado com editar vídeo, eu não estou preocupado com distribuir vídeo, eu estou preocupado em gravar o vídeo. Então, para mim agora, gravar o vídeo é a parte mais importante. É nisso que eu estou focado. E por último, estou olhando na minha colinha, e por último, vai aumentar a sua satisfação pessoal. Por que vai aumentar a sua satisfação pessoal? Porque simples, você vai ter resultado. Você vai ter mais resultado com menos esforço. Então, olha o que acontece. A sua satisfação pessoal e a sua felicidade de uma forma em geral, entendeu? Vai ser melhor. Por quê? Porque você vai ter resultado com menos esforço. Então, o que vai melhorar, né? Resumão aqui do ponto 4. O que vai melhorar, né, de você? Quais são os benefícios de você aplicar a regra do 80-20? Primeiro, vai aumentar a sua produtividade. Segundo, vai reduzir seu estresse. Terceiro, você vai gerenciar melhor a sua energia. 4, a sua tomada de decisão vai ficar mais fácil. E 5, vai aumentar a sua felicidade pessoal. Beleza? E detalhe, vai aumentar o seu foco também. Tá bom? Então agora, olha só. Ponto 5, a última parte do vídeo. Papel e caneta.
eu vou te dar um passo a passo de como você aplica a regra 80-20 no seu projeto pessoal. E de uma forma em geral, você vai ver como é que você aplica isso na sua vida, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa identificar com clareza qual é o seu projeto pessoal. E eu já falei disso em outros vídeos, tá? E eu vou falar disso de novo para você. Nós somos seres multifacetados. E o que significa isso? Significa que a gente gosta de várias coisas, tá bom? Só que o que eu sugiro para você do alto da minha experiência? Faça uma coisa. Faça uma coisa de cada vez. Tá bom? Você pode me dizer, Carlos, olha, eu quero aprender inglês, eu quero emagrecer e eu quero mudar de trabalho. E eu digo para você, o que é importante para você agora? O que realmente é importante para você agora? O que em um ano faria de verdade diferença na sua vida? O que seria? Qual dessas atividades seria? Escolha uma, tá bom? No momento em que você escolheu, tá? Então, primeiro passo, escolher. Segundo, no momento em que você escolheu, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar identificar quais são os 20% mais importantes. Pausa para a água. Vamos lá. Você escolheu a atividade. Muito bem. Segundo passo, você vai identificar os 20% mais importantes. Como que você faz isso? Vou te contar como que eu fiz. Eu identifiquei o meu projeto pessoal. É este aqui. É compartilhar conteúdo para você. No passo 2, eu vi o seguinte. Bom, eu comigo mesmo, tá? Eu falando, Carlos Henrique, você é iniciante. Tá? Todo mundo teve um princípio, você é iniciante, você está iniciando. O que você tem que fazer? Gravar e distribuir conteúdo. Muito bem. Dentro desta ideia de gravar e distribuir conteúdo, tem um monte de coisa para fazer. Tem um monte. Então, escolher o roteiro, gravar o vídeo, editar o vídeo, subir o vídeo, publicar, parará, tá. O que realmente importa no ponto em que eu estou? Porque o que é uma coisa que é interessante de você saber? À medida que você for avançando no seu projeto pessoal, as suas prioridades vão mudando. Como que elas vão mudar? À medida que você aprender. Então, no meu caso, eu estou gravando esse vídeo para você, eu estou aprendendo a gravar vídeo. Muito bem. Do momento em que eu dominar esta habilidade, eu já sei. Qual é o próximo passo? O próximo passo é aprender a distribuir, aprender tráfego pago, digamos assim. Eu não estou tentando aprender os dois de uma vez. Eu vou aprender um, depois eu vou aprender o outro. E assim sucessivamente. Então, no seu projeto pessoal, no ponto em que você está, e eu presumo que seja no início, tá? No ponto em que você está, quais são as atividades mais importantes? O que você pode tirar? No meu caso aqui agora, eu tirei a edição de vídeo. Eu vou postar sem edição. Quando eu quiser editar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um editor, eu vou pegar um terceiro para editar para mim. Eu tirei a edição do meu caminho. No seu caso, no seu projeto pessoal, quais são as atividades mais importantes? Você precisa identificar. Muito bem. Depois que você identificou, você vai precisar priorizar. Então, olha só. No meu projeto pessoal, tá? A ideia completa dele está na minha cabeça. Eu listei todas as atividades. Neste ponto, o que é prioridade? É gravar vídeo. Muito bem. Eu gosto de ler, eu leio, tá? Eu estudo para poder fazer um conteúdo de qualidade para você. Então, isso é prioridade. Ler, estudar e gravar o vídeo. Muito bem. Tem outras atividades? Tem, mas que eu vou fazer à medida que essas primeiras forem dominadas. Então, no seu caso, no seu projeto pessoal, quais são as atividades? Identificou os 20%. Só que você vai precisar priorizar. Porque se você está começando sozinho, é muito provável que você não tenha quem te ajude. Então, um número para ficar fácil, tá? Você tem no seu projeto pessoal
10 atividades para fazer. Dessas 10, 2 são realmente importantes. Destas 2, você precisa escolher uma para começar. Ah, Carlos, já quero começar com as 2. Aí eu digo para você, não faça isso. Ó, o que você vai fazer? Escolha uma. Qual uma a mais importante? Então, no meu caso, aqui, no meu projeto pessoal, voltando para cá, qual que é mais importante? É gravar o vídeo. Olha só, eu gosto de ler. Acho que eu já comentei. Eu li um livro maravilhoso chamado Hábitos Atômicos, de um autor chamado James Clear. Excelente livro. E num dos capítulos ele comenta o seguinte, ele comenta que a melhor forma de você fazer, de você melhorar em alguma coisa, é você executar esta alguma coisa. Não é você estudar sobre o assunto, é você realizar o assunto. E ele conta de um experimento que foi feito numa faculdade, não era faculdade, curso de fotografia. E o professor dividiu a sala em 2 turmas. A turma da esquerda, metade da turma, ela ia ser julgada pela qualidade da foto que ela apresentasse no final do semestre, tá, no curso de fotografia. E a outra metade da sala ia ser julgada, ia ser avaliada de acordo com a quantidade de fotos que os alunos batessem. Então, metade ia ser avaliado na qualidade e no outro na quantidade. E olha que interessante, no final do semestre, as melhores fotos foram daqueles alunos do lado da quantidade. Por quê? Porque à medida que eles iam aprendendo, que eles iam fazendo, eles iam melhorando. Beleza? E o que isso tem a ver com você? No seu projeto pessoal, você vai escolher uma coisa para começar. De preferência a coisa mais importante. Certo, certo. E você vai executar. Nesse processo de você executar, você vai melhorar. E no momento em que você tiver, vamos colocar minimamente aceitável, você passa para o item 2. Você começou pelo item 1, tá? E você passa para o item 2. Neste processo, o que você está fazendo também? Você está simplificando. Tá bom? No meu caso, eu poderia gravar com o meu celular. Mas eu escolhi pegar um computador, um microfone e tal. Mas se eu quisesse começar mais simples ainda, eu poderia começar gravando o vídeo do meu celular. Então, no seu caso, no seu projeto pessoal, como é que você pode começar ele de uma forma simples? Porque quando você começa de uma forma simples, você evita de você procrastinar. Às vezes, uma das formas mais comuns de procrastinação é a síndrome da perfeição. De você querer fazer tudo certinho, tudo bonitinho, tudo maravilhoso para você começar. E eu falo para você, não. Começa do jeito que tá. Então eu estou começando no escritório aqui de casa, com o meu computador, tem um microfonezinho, uma câmera, eu estou começando assim. E futuramente eu vou melhorar. E eu digo para você, você vai fazer da mesma forma. Você vai escolher uma área para começar, e você vai começar, e você vai melhorar com o tempo. E a última dica que eu deixo para você, neste ponto de como você implementar o item 80-20 na sua vida, é você ter flexibilidade. Olha só, a minha ideia é produzir 2 conteúdos desta qualidade por semana. E um desses conteúdos é uma live que eu quero fazer aos domingos. Vai ser possível fazer todo domingo? Não. Vai ser possível fazer live, né, todo domingo? Não. Mas eu posso gravar um conteúdo e postar para você no domingo. Então, qual é a essência? A essência é eu transmitir o conteúdo. Muito bem. Importa se é ao vivo ou não? Importa, mas importa menos. Então agora, qual é o mais importante? O mais importante é que eu passe esse conteúdo para você, ainda que seja gravado. Beleza? E para finalizar esse ponto 5, o que você vai fazer? Você vai escolher, tá? Você quer fazer 10 coisas. Eu digo para você, filho, escolhe uma. Tá bom? Você vai identificar os 20%. Identificou os 20%. Você vai começar pelo essencial. Você vai começar pela forma mais fácil. Quarto, você vai simplificar. Você vai deixar fácil para você. E quinto, você vai ser flexível. Tá bom? E com isso, encerramos o vídeo de hoje. Que foi um vídeo longo. E agora, olha só, eu vou fazer para você, vamos fazer um resumão básico
Do quê? Do que a gente viu nesse vídeo? Esse foi um vídeo para falar da regra 80-20. Que regra é essa? Princípio de Pareto. E o que ele fala? Que 20% dos seus esforços dão... Vixe Maria, não, calma, vamos lá. O vídeo de hoje foi para falar do princípio de Pareto, que fala que 20% dos seus esforços são responsáveis por 80% do seu resultado. Beleza? Beleza. Por que isso é importante? Porque isso é contra-intuitivo. O que a gente pensa? A gente pensa em equilíbrio, né? Então, se eu tenho 10 clientes, os 10 me pagam da mesma forma. Se eu tenho que fazer 5 atividades têm o mesmo peso. E não tem. Não tem. Então, é contra-intuitivo. Por isso que você precisa entender isso. Terceiro, quais são as origens da regra 80-20? A regra 80-20 foi pensada por um economista italiano, Vilfredo Pareto, em 1896. E ele percebeu que 20% das famílias na Itália detinham a propriedade de 80% das terras. Muito bem. Qual foi o quarto ponto? O quarto ponto foi o seguinte, e eu acho que eu me perdi nos pontos, mas você pode aplicar o 80-20 em quê? Você pode aplicar em tudo, na sua carreira, na sua saúde, na sua família, no seu gerenciamento de tempo, nos seus estudos, tá bom? Você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Quais são os benefícios da regra do 80-20? Produtividade, você vai reduzir o estresse, você vai gerenciar melhor o seu tempo, você vai ter mais tempo com as famílias, as pessoas mais importantes da sua vida, vai facilitar a tua tomada de decisão. Isso é muito, 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 muito importante. E olha só, tudo isso vai aumentar a sua satisfação pessoal e a sua felicidade. E por fim, eu te dei um passo a passo simples de como você aplica isso na sua vida. Primeira coisa, você vai identificar o seu projeto pessoal. Segunda coisa, você vai identificar os 20% que realmente fazem diferença. Terceiro ponto, você vai simplificar a sua vida. Você precisa deixá-la fácil. Fazendo o quê? Priorizando o que realmente importa em cada momento. Tem momentos, no meu exemplo agora, saber gravar vídeo é o que realmente importa. Tá bom? Quarto passo, você vai priorizar. E quinto passo, você vai ser flexível. Porque você vai planejar, e ainda assim as coisas vão dar errado. É isso mesmo. É isso mesmo. Beleza? Então tá, olha só. Se você ficou comigo até agora, faz um favor, olha só. Se inscreve no canal. Esse canal que tá aparecendo aqui é meu canal do YouTube. Tá bom? Deixa o like, dá o joinha. Serviço completo. Me segue no, acho que é TikTok. Deixa eu ver. TikTok, me segue no TikTok, olha só, me segue no Instagram, tá bom? E, para finalizar, muito obrigado pela gentileza da sua atenção, foi um prazer gravar esse vídeo aqui para você, tá bom? Muito obrigado mesmo, e olha só, a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Abraço!